Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. A Bíblia diz que somos escolhidos, somos perdoados, somos filhos amados do Senhor. Escolhido, perdoados, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Com uma palavra, there is nothing that our God can do. Com uma só palavra, Deus pode mudar todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer.
acalmas a tempestade. Com uma palavra as trevas têm que fugir. E com um só toque, sinto a presença do céu. Com um só toque, meus olhos se abrirão, meu coração irá crer. Não há nada que o Senhor não faz. Mover montanhas Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei. Não há nada que o Senhor não faz. Com uma palavra tu curas minhas feridas. Com uma palavra Ele renova meus sonhos. Com um só toque eu sei que és poderoso. Com um só toque meus olhos se abrirão, meu coração irá crer. Não há nada que o Senhor não faz. Mover montanhas Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei. Não há nada que o Senhor não faz. Não há nada que o Senhor não faz. Quebra prisões se Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei. Não há nada que o Senhor não faz. E eu vou crer em grandes coisas. Não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer. Não há outro com poder de Jesus. E eu vou crer em grandes coisas. Não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer. Não há outro com poder de Jesus. E eu vou crer em grandes coisas. Não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer. Não há outro com poder. Não há nada que o Senhor não faz. Mover montanhas Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei. Não há nada que o Senhor não faz. Não há nada que o Senhor não faz. Quebra prisões se Ele é capaz. Eu louvarei, te adorarei. Não há nada que o Senhor não faz. Oh, 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 em grandes coisas. Não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer. Não há outro com poder de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Não há outro como o poder de Jesus. Eu vou construir minha casa na rocha, na fundamento que é Jesus em nossas vidas. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da
sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Tu és fonte da salvação, só tu és Jesus. Ele é digno da minha vida. Tu és Jesus. Ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A Bíblia fala que quem constrói a sua vida na rocha está construindo sobre o fundamento que é Jesus, não será abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
Queridos, vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 8. Muito bem? 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 8. Diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantando também outro muro por fora. Fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo. Reuniu-os na praça, na porta da cidade. E lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. O que está com ele, ou com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo recobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Uma história muito interessante. Eu coloquei um título na mensagem hoje dizendo: Vencendo o Destruidor. Deus me deu uma palavra hoje, uma orientação de como que nós podemos vencer o destruidor. Nós sabemos que o destruidor é um espírito maligno, uma potestade maligna, né, que nós já vimos atuando em várias situações nas Escrituras. E ele veio para trazer, ele vem destruindo tudo e vem por algumas razões. Né? O destruidor, ele vem por algumas razões, ele tem uma certa liberdade de agir contra, às vezes, até o povo de Deus. No caso aqui, nós estamos vendo Ezequias sendo atacado por Senaqueribe, rei da Síria, e Senaqueribe veio com a intenção de trazer essa destruição. Ezequias, então, veja só, diz aqui no capítulo 1, no 32:1, que depois de toda esta fidelidade, 32:1, depois dessas coisas e depois dessa fidelidade. Que fidelidade é essa que Ezequias teve? Ezequias, quando ele foi colocado, ungido rei sobre o povo de Deus, em Jerusalém, sobre o povo de Judá, ele pegou o reino destruído. A igreja, né, o templo fechado, as portas fechadas, porque ele tinha um pai que deixou o povo se voltar para a idolatria. Então, havia uma grande destruição no tempo de Ezequias. Ezequias era um rei que começou a reinar muito jovem, e mesmo assim, ele sendo jovem, ele determinou no seu coração, desde o primeiro dia, a colocar as coisas em ordem, colocar as coisas na obra de Deus, abrir o templo, mandou que se fizesse uma purificação. Dentro do templo haviam ídolos, haviam estátuas, ele mandou tirar aquilo tudo, queimar. Então, ele fez tudo para voltar a ter os cultos, e ele abriu a porta do templo e enviou mensageiros por todos os lugares, dizendo: venham para a casa do Senhor, porque nós recomeçamos, porque nós abrimos de novo aquilo que estava fechado. E você sabe que os mensageiros iam pelas tribos, anunciando, pelas cidades, anunciando. E você sabe que tinha gente que ria?
tinham pessoas que riam, porque já faziam muitos anos que isso estava acontecendo. Então as pessoas diziam, será possível? Será possível que abriu mesmo? Será possível que isso vai voltar ao normal? Interessante que nós estamos passando numa fase um pouco semelhante com essa situação de vírus que fechou tudo, que fechou todas as igrejas, que fechou as empresas. Muita gente perdeu o emprego, muitas empresas faliram, muita coisa difícil aconteceu. E, na verdade, tem se espalhado por aí que agora vai ter um novo normal. O novo normal vai ser todo mundo ficar em casa, no conforto da sua casa. Eles estão dizendo por aí que as empresas não vão mais precisar de escritórios e que as coisas agora tudo vão ser feitas de casa. E também as igrejas não precisam mais, vão precisar mais congregar. Assiste tudo de casa, assiste tudo online, queridos. Hebreus capítulo 11 fala, eu estava lendo essa semana, entre com confiança na sala do trono, ou seja, nós temos livre acesso na sala do trono, mas também no mesmo capítulo, no mesmo contexto diz assim, não deixem de se congregar. Mostrando que o sangue de Jesus nos deu livre acesso a Deus, podemos falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora. Mas o apóstolo que escreveu ali, mas diz assim, mas não deixem de se congregar, como já é costume de alguns. Por quê? Por causa da importância de estarmos juntos, a importância de ovelha estar com ovelha, de estarmos ali sendo pastoreados, de estarmos juntos, né, segundo aquilo que for permitido. É claro, cada lugar tem uma situação, mas eu não quero crer que as igrejas vão entrar nesse novo, não. Esse novo normal. Eu quero crer que as igrejas vão passar por um avivamento. Eles vão querer mesmo voltar para a casa de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus em comunhão uns com os outros, porque ovelha esquenta ovelha, ovelha gera ovelha. Essa comunhão é importantíssima, porque nós não somos uma instituição, nós somos um corpo de Cristo, corpo vivo. E corpo tem que estar junto. É impossível a perna ficar em casa e o olho ir na igreja. Então, estamos orando para que isso passe depressa e muitos possam voltar para a casa do Pai, não aqui somente, em toda a face da terra. Eu creio que o Senhor vai trazer um avivamento, para que as pessoas possam estar novamente juntas com a presença do Senhor. Então, queridos, depois que Ezequias fez tudo isso, abriu e fez tudo o que ele tinha que fazer, mandou mensageiros, fez a Páscoa, e as pessoas que não puderam participar da Páscoa no tempo, porque não tinham se purificado, ele deu mais uma extensão, deu mais um mês de prazo para que as pessoas pudessem participar, porque ele queria ver o povo unido. É como se ele tivesse feito uma segunda Santa Ceia. Vamos fazer mais uma para ver se o povo anima. Interessante que diz aqui, depois de tudo isso, Ezequias prosperou muito, foi muito abençoado, estava feliz, mas diz que depois de toda essa fidelidade, veio Senaqueribe, 32:1. Veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e desejou apoderar-se delas. Não é interessante isso? Poderíamos pensar assim, como Ezequias foi muito fiel, depois dessa fidelidade, nunca mais ele teve problemas. Nunca mais ele foi atacado. Mas a vida não é assim. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque quem venceu o mundo foi Jesus. Então, queridos, as lutas e dificuldades não vêm porque você não tem fidelidade. As lutas e dificuldades vêm porque fazem parte da vida. Depois de toda essa fidelidade, Senaqueribe, o inimigo, veio tentar tomar as cidades fortificadas. E já estava em Judá e já estava acampando as cidades fortificadas. Versículo 2, vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe, o inimigo, vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Vejam só, queridos. O povo de Deus, nessa época, tinham 2 reinos divididos. O reino do norte era o reino de Israel. E o reino do sul era o reino de Judá.
No reino do sul, Ezequias era rei. O reino do norte já tinha sido tomado pela Síria. Samaria já tinha sido tomada. Então, quando as más notícias vão chegando perto, a nossa tendência é o quê? Mas já tomou o reino do norte todo? Está chegando no reino do sul? Eles são muitos, eles são fortes, eles são poderosos. Isso não tem jeito, não. Mas Ezequias não. Ezequias tinha a presença de Deus na sua vida. Sabe o que ele fez? Começou a se organizar. Versículo 3, ele chamou seus príncipes, seus homens valentes e disse, primeira coisa que nós vamos fazer, do lado de fora da cidade, vamos tapar todas as fontes de água e o ribeiro. Juntou muita gente para dar conta de tapar um ribeiro e de tapar todas as fontes de água, porque eles pensavam, quando os inimigos forem chegando e não encontrarem água, os inimigos vão desistir, mas não Senaqueribe. Senaqueribe, ele era inspirado pelo espírito destruidor. Ou ele era cheio de orgulho, cheio de determinação, e já tinha tomado muitas nações e muitas cidades. Então, outra coisa que Ezequias fez, né, ele tapou as fontes de águas, os ribeiros, também reparou as brechas do muro. Porque se tiver um muro com alguma brecha ou quebrado, o que acontece? O inimigo pode vir por ali e derrubar aquela parte do muro e atacar a cidade, e aí fica muito fácil. As fortalezas, os muros, eram para dificultar, né? Não era para afastar animais, era para dificultar a invasão humana, que era costume naquela época, e até hoje. Então, queridos, ele teve que consertar o muro e também fez um outro muro por fora. Fez um muro dobrado. Tinha um muro antigo e ele ainda fez mais um muro por fora. Né? E a gente poderia considerar tapar as águas como fechar as legalidades que dão acesso para que o inimigo chegue e ele tenha vitória contra a sua vida. Restaurar os muros pode ser restaurar as nossas emoções, porque, vou dizer uma coisa, crente com ressentimento tem fácil acesso. Crente com ódio, com ira, com problema nas suas emoções, com falta de perdão, está muito mais suscetível a ser atacado e perder a batalha. Outra coisa, ele levantou torres, né, que significa aumentou a vigilância. Para que tinham torres? As torres eram um lugar onde eles colocavam os vigias, mais alto, para poder olhar da onde que o inimigo vinha, a hora que ele vinha. Quanto mais alto, mais longe podia ver. Então, nós temos que estar mais vigilantes em tempos como esse, em tempos difíceis. Também fez muitas armas e escudos. Veja só, espadas são armas de ataque, escudos são armas de defesa. Então, ele preparou essas armas de ataque, armas de defesa, colocou muitos oficiais sobre o povo, ou seja, organizou a liderança para que o povo estivesse... Se ele desse uma ordem, aquela ordem chegava nos líderes e os líderes já passariam para aquela liderança. Geralmente, costumava-se colocar líderes de 100 ou líderes de 50. E, além disso, Ezequias, depois de preparar isso tudo, chamou o povo para a praça, onde que poderia falar, e falou para eles assim, versículo, sede corajosos, versículo 7. Sede corajosos, sede fortes e corajosos, não temais. Não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da grande multidão que está com ele. Ele não estava confiante porque era um pequeno exército atacando, porque Jerusalém era intransponível, porque os muros eram indestrutíveis. Da mesma forma como Senaqueribe conseguiu conquistar outras cidades grandes e muradas, a probabilidade de conquistar Jerusalém era muito grande também. Mas Ezequias estava confiando no Senhor. E ele disse, porque conosco, veja só, conosco está um que é maior do que aqueles que está com ele.
Quem estava com Senaqueribe? O espírito destruidor. Quem estava com o povo de Israel? O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ele disse, não tenham medo, versículo 8, com eles está o braço de carne, ou seja, a mão forte, o braço de carne de Senaqueribe, que já tinha conquistado com esse braço muitas cidades. Mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, não é nem para ajudar a guerrear, para guerrear as nossas guerras. Porque eles estavam acostumados a ver Deus guerrear por eles. Muitas e muitas batalhas. O povo nem precisou levantar uma espada. Porque Deus luta pelo seu povo escolhido. Deus luta por aqueles em quem Ele coloca o selo do Espírito Santo de Deus. Ele luta por nós. Amém? Então, queridos, o povo, então, quando ouviu as palavras do rei, cobrou ânimo. Com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Porque a função de um líder é passar para o povo, né, um encorajamento. E esse encorajamento vem, não é porque somos fortes, não é porque somos mais inteligentes, e não é só porque somos ignorantes dos fatos, mas é porque nós conhecemos o Deus a quem servimos. Por isso encorajamos as pessoas a confiarem, a crerem, a lutarem, a não se conformarem com o novo normal. Eu quero é avivamento. Eu quero é avivamento. E é isso que nós temos que proclamar, orar, jejuar, pedir para que o Senhor traga um avivamento. Porque a igreja na face da terra, com esse tempo de isolamento, a gente percebe uma frieza espiritual. Percebe uma dificuldade. As pessoas não têm o costume, talvez, de oração, de leitura da palavra. E eu acho que assistir o culto online é muito bom, é extremamente bom, é muito importante. E nós fazemos isso não só agora, nesse momento, mas fazemos em outras ocasiões. Mas se pudermos congregar, isso também é extremamente necessário. Então, queridos, Ezequias encorajou o povo. Então, o povo recobrou o ânimo. Então, quando Senaqueribe viu que Ezequias estava se preparando. Por que Senaqueribe não veio atacar Ezequias enquanto ele estava se preparando? Olha o quanto tempo demorou isso. Tapar as fontes, tapar o ribeiro, restaurar um muro, demora. Restaurar, construir torres, construir outro muro por fora, fazer armas, escudos. Tudo isso demora. Porque Senaqueribe estava atacando outros lugares. Enquanto isso, Ezequias se preparou. É importantíssimo a gente se preparar. Mas todo preparo humano não é suficiente para trazer vitória. Nós precisamos mesmo do braço do nosso Deus. Amém? Então, Senaqueribe, quando soube que Ezequias estava se preparando, ele mandou mensageiros. Porque ele estava ocupado fazendo umas batalhas lá. Mas ele mandou na frente uns mensageiros com o espírito de intimidação. Sabe, queridos, uma das primeiras armas que o diabo usa contra a nossa vida é a intimidação. Ele começa a dizer, você não vai conseguir, não. Isso não vai passar nunca, isso não vai ter jeito, não. Vocês são fracos, vocês são incapazes, não pensa que vão conseguir, porque nós já derrubamos outras cidades, vocês não vão conseguir. E ele, então, usa essa intimidação, fazendo com que o povo pensasse que não conseguiriam. Segunda coisa que ele faz é desfazer a imagem do líder. Já notaram quando, até mesmo em política, o que as pessoas tentam fazer? Primeira coisa é desfazer a imagem do político, ou de quem está no governo, se é um presidente, se é um governador, se é um prefeito. A primeira coisa é atacar a imagem, para desfazer a imagem, para que eles possam vir com... Quem tenta tomar um governo, tenta tomar com espírito de destruição, muitas vezes. Então, queridos, primeiro desfazer a imagem do líder. Depois... No versículo 12, diz assim, acaso não vos incita, Ezequias, para morrerdes à fome
dizendo que o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares, e falou a Judá e Jerusalém, dizendo: apenas diante de um altar vos prostrarei e sobre eles queimareis incenso. Queridos, o que estava acontecendo é o seguinte: com o pai de Ezequias, o rei anterior, eles tinham construído altares para os ídolos nos montes, em todos os montes. Cada árvore grande tinha um altar. Em todos os montes altos tinha altares para tudo quanto é deuses. E Ezequias, quando fez a organização da casa de Deus, ele mandou ir nos montes quebrar aquilo tudo, queimar aquilo tudo, tirar a idolatria toda, tirou os altares que foram colocados dentro da casa de Deus, desfez a imoralidade, renovou o culto, tirou a corrupção que estava entre o povo de Deus, os maus hábitos, as idolatrias. E toda vez que um rei se posiciona contra corrupção, maldade, idolatria, maus hábitos, com certeza ele vai enfrentar muita oposição. E interessante que essa razão dele ter tirado os deuses foi a maior razão que mais aborreceu Senaqueribe. E nós podemos pensar, será que ele tirou os deuses que tinham nos altos, pertenciam a Senaqueribe? Será que aqueles altares, porque, queridos, Senaqueribe sabia. O rei da Síria conhecia a história do povo de Deus há muitos anos. Ele sabia que a fortaleza do povo era servir a um só Deus, o Deus Altíssimo. Então, se o povo se corrompesse e começasse a adorar todo tipo de deuses, com certeza eles cairiam debaixo de qualquer domínio. Então, aborreceu demais Senaqueribe que o rei tivesse tirado os ídolos. Mas saiba de uma coisa: toda vez que nós nos posicionarmos a servir a um só Deus, como ele disse aqui, vocês vão se prostrar diante de um só altar e queimar incenso somente ao Senhor. Amém? Quando você se posiciona dessa forma, quando você começa a declarar: eu confio em Deus, é Deus quem vai fazer por mim, é Ele quem abre portas, é Ele quem fecha portas, é o Senhor quem leva, é o Senhor quem traz, é o Senhor quem cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que me protege. Quando nós começamos a fazer isso, é porque não estamos colocando a confiança em outros deuses. Quando nós agimos dessa forma, o Senhor vai lutar por nós. Amém? O Senhor vai lutar por nós. Então, queridos, ele ficou muito aborrecido. E no versículo 13 ele começou a se auto-enaltecer. Dizer: eu sou rei forte, eu já destruí os outros. Comigo ninguém consegue virar, no 13. Ninguém consegue fazer nada. Meus pais, por acaso alguém pôde se livrar? Outros povos da terra puderam se livrar de nós? Ninguém pôde livrar o seu pai das minhas mãos. Então, queridos, ele começou a se enaltecer. E no versículo 14, ele explica qual o espírito que está agindo na vida dele, na vida de Senaqueribe. Qual de todos os deuses das nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Né? Então, espírito destruidor, esse demônio de espírito destruidor, é um demônio que atuou, como eu falei no começo, em várias situações na Bíblia. Por exemplo, no Egito, em Êxodo 12, 23, quando o povo estava para sair do Egito, naquela noite que o Senhor falou para eles passarem o sangue do cordeiro no portal das portas, porque naquela noite passaria o destruidor. E o destruidor que passaria naquela noite, né, Exodus 12, 23, passaria o anjo destruidor e mataria todos os primogênitos naquela noite. Então o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, que o sangue está na porta e ambos os ombreiros, passará o Senhor aquela noite, não permitirá o destruidor entre nas vossas casas para vos ferir. Então, esse demônio
que foi liberado, vamos dizer assim, foi permitido a ação dele para trazer destruição nos primogênitos dos egípcios. Não teve autoridade para entrar na casa de quem tinha o sangue na porta. O sangue do cordeiro. Essa foi a primeira Páscoa. O sangue, representando o sangue de Jesus sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Amém? Então, quando nós estamos dentro da casa, protegidos debaixo do sangue do Cordeiro, no sentido de estar realmente debaixo da proteção do Senhor, se colocando no esconderijo do Altíssimo, então o Senhor não ia liberar esse destruidor, que ele foi liberado para os egípcios, mas não para o povo de Israel. No entanto, no deserto, depois que eles saíram, preste atenção, em 1 Coríntios 10, 10, no deserto, o mesmo povo que Deus livrou do destruidor, 1 Coríntios 10, 10, eles, quando estavam no deserto, encontraram um destino, muitos deles, com o anjo destruidor. 1 Coríntios 10, 10 diz assim: não se queixe, como alguns deles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Na versão NVI, fala sobre esse anjo que destruiu por causa da murmuração. O mesmo povo que Deus livrou no Egito, não permitiu o destruidor entrar na casa deles e destruir nada, não matou ninguém. Naquela noite só os primogênitos egípcios morreram. Mas eles se encontraram com o destruidor no deserto porque murmuraram. Então é extremamente perigoso viver uma vida de murmuração, porque quando nós vivemos uma vida de murmuração, estamos queixando, estamos dizendo que Deus não é capaz de fazer. Quando nós dizemos que Deus não é capaz, Deus trouxe a gente para o deserto, é muito quente de dia, é muito frio de noite. Esse pão que Deus nos dá todo dia, estamos enjoados desse pão, desse maná de todo dia. Estamos enjoados de andar nesse deserto. Estamos com saudade do Egito, com saudade das cebolas de Egito. Pelo amor de Deus. Então, quando eles murmuraram, foram mortos pelo anjo destruidor. Então, aquilo que antes foi livramento, agora eles deram legalidade. Nós não devemos murmurar contra a ação do Espírito Santo e a ação de Deus em nossas vidas, porque o Senhor batalha por nós. Amém? Nós nunca devemos dizer: Deus não está ouvindo, Deus não me ama, Deus só faz para os outros, Deus não se importa comigo, porque isso é murmuração. A murmuração traz legalidade para a ação do destruidor. Da mesma forma, no exílio, tiveram que ficar 70 anos no exílio. E Joel, capítulo 2, versículo 25, Joel 2:25, diz que restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei para nós. Veja só, o Senhor permitiu 4 tipos de gafanhotos para virem destruir tudo que o povo de Israel tinha, porque eles foram idólatras. E quando eles foram idólatras, Deus, e não cumpriram os mandamentos do Senhor, de guardar naquele tempo os sábados e tudo aquilo que o Senhor pedia deles, Deus levou eles por 70 anos para o exílio, e permitiu esses 4 gafanhotos virem na vida deles. Mas o Senhor está prometendo a eles que iria restituir, porque o Senhor ia trazer eles de volta do cativeiro. Amém? E quando trouxesse de volta do cativeiro, o Senhor iria restituir os anos que foram consumidos por esses 4 tipos de gafanhotos. Queridos, nós erramos. A gente está sempre com alguma coisa que não agrada a Deus. Mas quando nós nos prostramos e nós pedimos perdão e nós adoramos ao Senhor, o Senhor volta para nós e restitui os anos que foram perdidos.
Tudo aquilo que foi destruído, consumido, é restaurado, é restituído, é novamente restituído pelo Senhor. Amém? Então, queridos, continuando na história de Senaqueribe, ele era envolvido nesse espírito destruidor. E isso já estava vindo em direção a Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade em que Deus disse: coloquei ali meus pés naquele templo. A cidade que o Senhor disse que o coração dele estava ali, mas já estava determinada a destruir. E por fim, Senaqueribe, versículo 17, voltando em 2 Crônicas 32, versículo 17, Senaqueribe blasfemou contra Deus, dizendo que diferença que tem o Deus de vocês, como o nosso Deus, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não tem poder nenhum o Deus de vocês. Então blasfemou. Blasfemar é considerar comum. Isso é uma blasfêmia. Aquilo que é divino. Temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado para não blasfemar contra Deus. Porque Senhor que luta por nós, que está ao nosso favor. Amém? Então, ele disse que Deus não era nada, não tinha força nenhuma. E tudo isso, você vê que Ezequias se preparou, e Senaqueribe mandou os mensageiros com essa mensagem de intimidação. Então, Ezequias pensou, bom, eu preparei, mas do jeito que ele está mandando essas mensagens, não sei o que será de nós. Ele mandou, então, começou a orar, e pediu ajuda no profeta Isaías para ajudar eles em oração. Buscou o profeta Isaías, no versículo 20, e então Deus mandou a resposta. Porque Deus manda a resposta quando a gente ora. Amém? Por isso se chama resposta de oração. A Bíblia diz que naquela noite, no versículo 21, naquela noite, Deus enviou um anjo destruidor. Porque o que Senaqueribe queria fazer com o povo de Israel? Destruir. Então, aquilo que ele plantou de ameaças, de afrontas e desejo do mal, caiu sobre a cabeça dele. Naquela noite, Deus enviou o anjo destruidor. Então saiu o anjo do Senhor, feriu Arraial dos assírios, 185.000 soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então Deus permitiu que Senaqueribe fosse vítima da sua própria estratégia destruidora. A mão do Senhor, mão poderosa do Senhor. Amém? A mão do Senhor que é por nós. No versículo 21, na parte B, diz que Senaqueribe voltou para sua terra com o rosto coberto de vergonha. Com o rosto coberto de vergonha. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam em deuses que não são deuses serão envergonhados. Então, ali ele voltou para sua terra e ali ele morreu assassinado pelos seus próprios filhos. No versículo 22 e 23, mostra que Deus não somente livrou o povo, mas também recompensou. Então, veja só o que é que, assim, o Senhor livrou. In the next one, 23, diz que o Senhor deu. Começa a dizer que o Senhor deu paz por todos os lados. Muitos trouxeram presentes a Jerusalém, ao Senhor, coisas preciosíssimas a Ezequias. Ezequias confiou no Senhor e foi honrado. De modo que depois disso, Ezequias foi enaltecido, honrado, à vista de todas as nações. Amém? Então, queridos, quando somos humilhados, não se preocupe, porque a exaltação vem do Senhor, não deve vir de nós. A Bíblia diz que aqueles que são humilhados, o Senhor vai te honrar no tempo dele. Ah, mas está demorando. Deixa, a seu tempo
serão exaltados. Aqueles que são humilhados, a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, serão exaltados. Então, nós podemos ver que Deus não somente destruiu ou venceu o destruidor, mas também trouxe recompensa, paz, presentes, coisas preciosas e a honra que vem do Senhor. Amém? Então, que você possa confiar no Senhor nessa noite e saber que quando o destruidor se levanta contra a sua vida, clame ao Senhor, busque o Senhor, busque orar com pessoas que têm fé. Procure estar juntos, orando, talvez com 2 ou 3 pessoas, porque o que 2 ou 3 que estiverem reunidos em nome de Jesus, ligarem nessa terra, será ligado no céu. E o que desligarem dessa terra, será desligado no céu. O que nós vamos desligar dessa terra? Vamos desligar o medo, vamos desligar a ansiedade, vamos desligar a falta de fé. E o que nós vamos ligar? Vamos ligar a ousadia, vamos ligar a confiança no Senhor, vamos ligar aqui no céu, declarando: nosso Deus é poderoso, o nosso Deus tem um amor incondicional, o Senhor prometeu e tudo que Deus promete Ele faz. No seu tempo Ele fará. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Em nome de Jesus. Pastor Rosenberg vai estar falando. Boa noite, queridos. Mais uma vez estarmos na casa do Senhor. É bom demais, eu sempre falo isso. Temos a alegria de poder trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Aqueles que estão nos acompanhando online, você pode fazer através do Zélio, que está aí na tela. E aqueles que estão conosco aqui, se quiserem trazer os seus dízimos e as ofertas, esse é o momento para isso. Nós queremos dizer que o Senhor é bom demais, e Ele trabalha por nós, Ele nos abençoa, Ele abre portas onde não existem. Em meio a crises, o Senhor nos abençoa, porque Ele é Pai. Ele toma conta de nós. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer por estarmos na Sua casa, pelo privilégio de poder congregarmos novamente, de estarmos aqui. Aqueles que ainda não podem estar aqui, eu peço que o Senhor rapidamente possa movê-los e abençoá-los, Senhor, para que eles possam também estar aqui nos cultos. E queremos Te agradecer também pelo fato de podermos trazer os nossos dízimos e ofertas na Tua palavra, de acordo com a Tua palavra, Senhor, e nós abençoamos os cofres da Tua casa e a vida do Teu povo. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque não tem faltado nada, e o Senhor é bom, e a Sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela provisão, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor mesmo quem nos abençoa. Nós assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Neres. Aleluia. Graças a Deus por esta palavra, graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais uma vez juntos. Queremos agradecer nossos irmãos lá do Brasil que estão nos acompanhando, estão sempre colocando algumas palavras ali de estímulo. Vocês possam continuar, é uma bênção para nós saber que vocês estão nos assistindo. Então não esqueça de share esse vídeo aí com seus amigos, fazer com que outras pessoas sejam também abençoadas, assim como nós temos sido abençoados através dessa palavra. Louvo a Deus pela participação daqueles que têm participado financeiramente, tem sido uma bênção, porque é interessante nós sempre o nosso coração agradecido a Deus pela provisão que Ele tem nos dado nesses dias tão difíceis. E é como de costume nosso, nós gostamos sempre de encerrar as nossas reuniões, oferecendo a você que por acaso não conhece a Jesus ainda como seu Salvador, uma oportunidade de você aceitar a Jesus como seu Salvador. Então, se você não fez essa decisão ainda, entregando o seu coração ao Senhor Jesus, faça isso hoje, entregue o seu coração, confesse a Ele como seu Senhor, diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida, eu quero
quero que tu seja o Senhor da minha vida. E assim o Senhor vai estar tomando conta de você. E essa será a melhor decisão que você pode tomar em toda a sua vida. E como é de costume nosso, nós sempre gostamos de encerrar nossa reunião com a bênção apostólica. Então nós queremos dizer que o Senhor possa estar nos abençoando poderosamente nessa semana. Que o Senhor, nosso Deus, possa estar distribuindo, a sua alegria, a sua paz, como ouvimos hoje nessa mensagem que o Senhor tem nos abençoado tanto. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.